Shalom, Brahá, pessoal. Shalom, shalom. Vamos que vamos. Bom, pessoal, nós estamos comentando aqui algumas coisas. Nós estamos falando sobre o livro, as árvores da vida. Enfim, existe muitas coisas por trás de tudo isso. Bom, as informações que eu trago para vocês sempre é baseado na Torá, ok? Sempre baseado em estudo judaico, ok? Então, por isso, muitas vezes as pessoas elas chegam até falar não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o Novo Testamento. Então, pessoal, para a gente chegar aqui e falar para vocês desse assunto, eu tenho que explicar para vocês, ok? Porque eu falo mais no judaísmo, no sentido judaísmo? Porque o judaísmo, pessoal, vem de uma linhagem muito longa, ok? Então, para você ver uma noção, só para você ter a ideia, ok? As pessoas falam assim, o judaísmo nasceu quando foi para a Babilônia. Outros falam, não, nasceu quando foi para o Egito. Não, o judaísmo nasceu quando nasceu Abraão. Entendeu? Então tudo isso fica assim um pouco meio confuso a gente saber. Mas só para nós entender que, independente se o judaísmo nasceu na Babilônia, no Egito ou com Abraão, lembra de uma coisa. Todo esse estudo que nós estamos tendo aqui, todo o estudo que os judeus, os rabinos, os mestres, os mestres do tempo de Jesus, né, os rabinos, Rabi Akiba, Shimon Bar Yochai, isso você tem uma noção que todos esses homens, todos esses profetas, eles tiveram como base o estudo que Abraão teve, ok? Então, para você ter uma noção assim, qual foi o cristão hoje, desculpa dizer aqui, os cristãos falam assim, Abraão, Deus chamou Abraão do nada. Não foi do nada, pessoal. Desculpa dizer aqui, porque quando a gente lê uma Bíblia e Deus falou com Abraão, sai da sua terra. Então a gente tem assim a noção na nossa cabeça que simplesmente Abraão estava, o quê? O que Abraão estava fazendo? A gente não tem nem noção do que Abraão estava fazendo. Entendeu? Então nós não sabemos que Abraão estava no campo, se estava estudando, se estava alguma coisa. Então muitas vezes é isso que vai fazer nós nos perder, que vai fazer vocês se perderem, ok? Então para você ter uma noção que Abraão ele foi aluno de Noé. Abraão ele vem da casa de Noé, ele vem da casa de Sem. Isso para você entender que quando Abraão nasceu, Sem era vivo, Noé era vivo e Adão passou todo esse conhecimento para os seus filhos. E os seus filhos foram passando de geração a geração até chegando a Noé. E Noé passa toda essa informação para os seus filhos, que são Sem, Cã e Javé. E isso aqui nós podemos entender o seguinte, que todo esse conhecimento foi passado para Abraão, tá? Abraão ainda era jovem, Abraão era praticamente uma criança quando ele foi estudar com Noé, com Sem. E aí sim ele vai ter esse entendimento, essa sabedoria. E isso tudo ele só vai colocar em prática quando, infelizmente, ele vai ser julgado por Nimrod, ok? Uau! Até aqui está muito confuso, certo? Olha só o que nós falamos para você, vocês que são cristãos. O irmão Gil está falando uma coisa que não está escrito na sua Bíblia, não está escrito, tá? Na Bíblia Católica, enfim, isso aqui é para vocês entenderem. Não está. Então vocês podem me questionar, dizendo, pode até me chamar de herege. Mas lembrando, eu estou falando do judaísmo, eu estou falando da forma judaica. Toda essa tradição que eu estou passando aqui vem da tradição judaica. Então, infelizmente, vocês não vão saber muito sobre os profetas, vocês que são cristãos, tá? Pessoal, eu fui cristão por muito tempo. Sebreia, Deus amor, entenderam? Igreja Anglicana, Episcopal do Brasil, já fui. E eu precisava conhecer muito mais a respeito disso. E isso
não saber nada sobre esses homens, sobre esses profetas, sobre esse antepassado de Abraão, Isaac e Jacó, me fez assim, uau, eu preciso saber de verdade o que é isso. E nada mais, nada menos, essas informações você só vai encontrar no judaísmo. Desculpa dizer que bem claro para você, nem mesmo os maiores pregadores aí do Brasil ou do mundo vai explicar isso que eu acabei de explicar para você. Vai ensinar vocês a isso. Não vai, desculpa dizer aqui bem claro para vocês. Entendeu? Bom, e uma coisa muito legal é como que eu posso subir de nível, tá? Essa seria a resposta melhor para vocês. Como é que eu posso subir de nível espiritual? Como é que eu posso chegar, tentar chegar a um nível de um profeta, tá? Por mais que é quase impossível chegar no nível de um profeta, tá ok? É quase impossível. Mas só para lembrar para vocês, vocês podem sim estudar, vocês podem ir nesse caminho desses profetas. Vocês podem andar nesse caminho do profeta Joel, Amós, Daniel, Elias, Eliseu. Você pode caminhar, vou dizer bem claro para vocês, preste atenção aqui. Vocês podem caminhar nesse caminho, nessa jornada que eles tiveram. Para isso você precisa sim ter orientação. Você precisa de alguém que vai te orientar, te ensinar e te mostrar na prática tudo isso. Tá ok? Então, uma das perguntas que eu falo, que as pessoas me fazem, como é que eu chego nesse nível? É você seguir os profetas, é você seguir passo a passo dos profetas. Pessoal, preste atenção. Vou até colocar uma coisa que muito mais pesada aqui. Uma coisa que não tem nada a ver aqui. Por exemplo, um caçador. Um caçador, ele entra na floresta, ele não sabe para que lado, esquerda, direita, mas quando ele vê uma pegada, quando ele olha uma pegada, ele sabe que tipo de animal, ele sabe o peso do animal e ele sabe a direção que o animal está indo. E ele fala, é esse animal que eu quero. E ele vai seguindo as pegadas do animal até chegar no animal. É isso que nós estamos dizendo para vocês. Então, se vocês querem ter um nível espiritual igual dos profetas, se vocês querem, infelizmente, chegar a esse nível profético, vocês precisam aprender, caminhar nesse caminho. Vocês precisam se identificar se é isso realmente que vocês querem. Porque não é fácil, tá? Não é fácil andar no caminho dos profetas. Não é fácil seguir os caminhos dos profetas. Por que eu falo isso para vocês? Eu falo por experiência própria, pessoal. Tá? Por exemplo, vou deixar aqui um exemplo para vocês aqui. Eu já mostrei meu cabelo para vocês aqui. Tá vendo aqui? Isso aqui não é vaidade. Não me acho bonito. Tá? Mas isso aqui, pessoal, é simplesmente porque os nazireus, eles não cortavam os cabelos. Para quem estuda sobre os nazireus, eles não comem uva. Eles não bebem vinho. Nada disso. E é uma coisa que eu decidi na minha vida. Seguir o exemplo dos nazireus. Ok? Então, isso aqui para vocês entenderem aqui. Ah, agora deixa o cabelo crescer? Não, eu posso cortar o cabelo uma vez por ano. Uma vez por ano eu posso aqui cortar, aparar, tudo isso aqui. Entendeu? É de acordo com a lei. Beleza? Então assim, pessoal, vou deixar aqui uma coisa bem clara para vocês. Talvez agora vou falar a coisa mais pesada agora aqui para vocês. Desculpa dizer aqui. Irmão Gil, como que eu consigo seguir os profetas? Como que eu consigo andar como os profetas? Agora vai ser a parte mais pesada e a parte que todo mundo não aceita, tá? Todo mundo aqui não vai aceitar isso aqui. Eu vou falar bem claro para vocês, tá? Porque os profetas, eles eram tão elevados, tão elevados. Sabe por quê? Porque eles seguiam as leis de Deus. Eles seguiam as 613 mitzvot, as 613 leis de Deus. Homem nenhum vai estar apto a ser um profeta, a chegar a um nível de um profeta, seja ele Moisés, que é o maior, considerado o maior, o grandão, e
Miqueias, que é o menor. Não adianta. A gente nunca vai chegar ao nível de Miqueias se nós não seguir as leis da Torá. Talvez essa seja a coisa mais absurda que você já escutou aqui nesse canal. Talvez você seja a coisa mais louca que você já escutou aqui nesse canal. Ah, então eu tenho que seguir as leis e seguir... Amigo, tá? Rapidamente, faz uma expectativa da tua vida. Eu faço uma expectativa da minha vida. E agora eu coloco assim mesmo. Como que Daniel conseguiu ter aquelas visões? Como que o profeta Isaías conseguiu ver aquela visão? O profeta Ezequiel conseguiu ter essa visão? Como que Jacó conseguiu ver uma escada onde os anjos sobem e descem? Como? Então por quê? Porque ele seguiu essas normas, essas regras, essas leis que regem o mundo espiritual. Pessoal, as leis da Torá são as leis que regem o mundo, ok? E isso aqui é muito elevado. Não adianta eu chegar aqui e falar para vocês, tá? Olha, a graça vai fazer isso para você. Isso aqui, nós estamos no tempo da graça. Nós não estamos no tempo da graça. O tempo da graça está há muito tempo, desde Adão. Desde Adão, a graça já está sobre nós. A graça já está sobre o mundo. E tendo isso, ok? Então, para vocês terem esse nível profético, eu falo para você bem claro. Desculpa dizer aqui. O profeta Isaías, ele seguia a lei da Torá ou a graça? O profeta Samuel, ele seguia a graça ou a lei da Torá? O profeta Isaías, Amós, Joel, Daniel, Miqueias, Zacarias, Ageu, Abacuque, todos esses homens eram profetas e eles seguiu a lei da Torá. Só que a graça está embutida na lei da Torá. Sempre esteve embutida. Graças são coisas que nós recebemos sem merecer, não é isso? Então olha para dentro da Bíblia Sagrada e vocês vão entender isso. Então eu falo bem claro para vocês aqui. Você quer chegar no nível espiritual? Tu quer aumentar o teu nível espiritual? Eu não vou falar aqui para você, vai se converter ao judaísmo. Não. Eu não me converti ao judaísmo. Até hoje os meus rabinos sempre falam para mim, você não precisa se converter ao judaísmo. Você precisa seguir as leis que você tem. E nós que somos Benoa, nós temos 7 leis de Noa. As 7 leis lá do tempo de Noé, do tempo do mundo, do tempo de Adão. Noé passava essas leis, que são as 7 leis de Noé. Então, pessoal, realmente, se vocês querem aumentar o seu nível espiritual, desculpa eu que dizer aqui, amigo, é bem duro. Vou deixar bem claro para vocês aqui. Se vocês acham que para mim aqui é fácil, não é fácil, tá ok? Não é fácil eu seguir as leis da Torá. Não é. Por quê? Amigo, quando você fazer uma lei, os seus filhos vão fazer outra. Vão fazer o contrário. Quando você segue uma lei da Torá, a tua esposa vai falar o contrário. Entenderam? Quando você quer seguir a lei da Torá, tudo vai ser o contrário contra você. Tudo vai estar contra você. Tudo. Vou ser bem claro aqui mesmo para você que tudo vai estar contra você. A partir do momento que você, por exemplo, olha, eu quero respeitar mais o meu pai, honrar mais o meu pai, honrar mais a minha mãe. Enfim, as coisas elas vão aumentar, as suas dificuldades vão aumentar. A tua prova vai aumentar. Isso aqui é uma coisa que estou falando bem sério para vocês. Vocês acham que é fácil para mim? A partir do momento eu estou estudando a Torá, já tem uns 10 anos que eu estou estudando a Torá, pessoal. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar a Torá, as coisas não foram fáceis para mim. Não estão sendo fáceis para mim. Mais uma coisa tenho certeza, estou no caminho certo. Estou no caminho certo. Mas com isso, eu aprendi a ter um nível espiritual mais alto. A minha fé é mais alta, a minha compreensão é mais alta, as minhas orações são mais objetivas, ok? Então tudo isso é uma coisa muito elevada.
Então, se vocês querem ter um nível espiritual de verdade, pessoal, estuda a Torá, lê as 613 leis, tá? Procura no YouTube, tá? Se vocês tiverem algum problema com a lei, não conhece a lei, a gente podemos explicar para vocês no pé da letra. Esse que é o nosso objetivo aqui para vocês. Então, quem sabe um dia aí a gente vai falar sobre todas essas leis. Não vai ser agora, porque nós estamos agora com um novo estudo, que é o estudo de Gênesis, o estudo bíblico de teologia de Gênesis. E quem sabe, quando nós finalizar tudo o estudo de Gênesis, a gente volta a falar nesse assunto. Mas se vocês querem aumentar o nível espiritual de vocês, observa os profetas. Seja ele Moisés, seja ele Noé, seja ele Miqueias, que é o menor, considerado o menor. Observa a vida desses homens e vê as leis que eles seguiu. E vocês vão entender o poder da lei, que ela tem sobre o mundo espiritual. Tu vai entender uma coisa bem clara. Só para finalizar, no dia que Moisés foi receber a Torá, os anjos falaram que não. Os anjos falaram, não vai descer não. Então Moisés disse para ele, vocês não precisam da Torá. Os anjos não precisam da Torá. E os anjos perguntam, mas por que nós não precisamos da Torá? É simples, porque na Torá fala, amará o Senhor teu Deus de todo o coração e todo o teu entendimento. Quem é que consegue ver Deus? Quem é que consegue ver Deus? Vocês estão com Deus todo o tempo. É fácil para os anjos amar Deus, servir a Deus e temer Ele, porque os anjos estão vendo Deus 24 horas e o ser humano não. Essa foi a briga de Moisés. E Moisés falou assim, você não pode ficar com a Torá, anjo. Por quê? Porque vocês não têm pai, vocês não têm mãe. Como é que você vai honrar um pai, honrar tua mãe? Como que você vai fazer isso? Uau! Pessoal, vamos parar por aqui. Shalom Brahá. Essa aqui foi uma boa explicação que eu trouxe aqui para vocês entenderem aqui como chegar a um nível, como levantar o teu nível espiritual. É claro que tem outras coisas, sem dúvida, tem outras coisas aqui sim para vocês, mas quem sabe aí no próximo vídeo a gente comenta um pouco mais a respeito disso, como você aumentar o teu nível espiritual, de que maneira. A gente vai trazer mais um vídeo explicando para vocês e te mostrando, tá? Mostrando para você na prática como isso vai funcionar. Shalom Brahá e até a próxima. Shalom, muito shalom para vocês.